I have a dream. We'll never surrender. Soldados do Brasil. A luta da seleção. Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obriga História. E hoje vamos falar de treta de pintor, que é um tema que provavelmente vocês não estavam esperando, mas eu tenho certeza que vocês vão adorar. E para falar sobre essa rinha, eu trouxe aqui Ari Noer, e eu vou deixar que ela se apresente para vocês. Olá, eu sou a Ari Noé. Eu sou uma pessoa que faz umas threads sobre história da arte no Twitter, que ultimamente as pessoas têm gostado um pouco, porque eu utilizo alguns memes e falo de um jeito mais acessível e não tão acadêmico. E sobre isso também, as minhas formações são em psicologia e design gráfico, e ultimamente eu tenho feito pesquisas sobre o Renascimento italiano e sobre o Raffaello Sanzio, que é um artista desse período, para um futuro mestrado ou doutorado que eu ainda não sei o que vou fazer. E é isso, essa pessoa sou eu. E eu esqueci de falar na introdução que os personagens do episódio de hoje são Da Vinci e Michelangelo. Mas vamos falar mais um pouco sobre esses personagens e a sua treta depois dos comerciais. Eu prometo que eu vou tentar fazer com que os comerciais de hoje sejam mais curtos, porque eu tenho muita coisa para anunciar, então eu não quero tomar muito tempo de vocês. Primeiro, eu quero avisar vocês que o Leitura Obriga História agora produz um segundo podcast. Mais precisamente o podcast História Noturna. Se você entrar aí no Spotify, no Deezer, na plataforma que você gosta e procurar História Noturna, você vai achar, com exceção do Castbox, que às vezes que eu tentei colocar deu erro, ainda tô tentando. E o Google Podcasts tá me sabotando há um ano, o História FM sumiu. Se você procurar o História FM no Google Podcast, você vai achar, mas ele só não vai ter os primeiros episódios, só vai ter episódios sobre Palmares, porque ao invés de pegar o feed do Anchor, que é o feed que eu uso, ele pega do site e tá tudo bugado, o feed verdadeiro sumiu, eu não consigo resolver, então eu quero que o Google Podcast vá pro inferno. Mas, nas outras plataformas você acha o História FM, e tirando o Google Podcast e Castbox, o História Noturna tá nas diversas plataformas e no nosso site historiafm.com. É um podcast que não vai ter frequência fixa, não vai ter dia fixo para sair, ele só vai sair de noite, isso é uma certeza. E é um podcast que eu apresento sozinho para comentar sobre assuntos diversos que têm alguma relação com história, ou para dar aula sobre alguma coisa que eu fiquei com vontade, ou então para recomendar livro. Vão ter episódios só de recomendação de livro, baseado nos pedidos de dica de livro que vocês vão me fazendo nas redes sociais e afins. E serão episódios, pelo menos eu quero tentar que sejam episódios de no máximo 40 minutos, nada muito longo. Já tem 2 episódios no ar e o terceiro tá para sair muito em breve. E é isso, escutem lá o História Noturna. Se vocês tiverem interesse, é um podcast mais low profile mesmo, só para quem é fã, mas eu espero que vocês gostem e muito em breve nós teremos mais podcasts produzidos pelo Leitura Obriga História, que, diga-se de passagem, não serão apresentados por mim. Mas eu não vou dar spoiler, aguardem que ainda nesse mês de fevereiro eu tenho novidades para vocês. Também quero falar para vocês, lembrar vocês, na verdade, da nossa parceria com o Café História, que é o maior portal especializado de história do Brasil. E eu digo especializado, como eu já venho falando nos outros episódios, porque os textos são escritos por especialistas ou pessoas que efetivamente pesquisam aqueles temas. E o último texto publicado, pelo menos no momento que esse episódio ainda estava sendo gravado, é um texto sobre a história da saúde pública no Brasil, desde as campanhas sanitárias até o SUS. Então é um texto bastante interessante e conciso para você que quer compreender a história da saúde pública no Brasil. Então corre lá e acessa cafehistoria.com.br. Por fim, meu último recado é que nós estamos com uma campanha no Catarse para financiar o nosso novo documentário chamado Vestindo Histórias. No momento que esse episódio foi ao ar, já tem um vídeo lá no nosso canal no YouTube, no Leitura Obriga História, falando sobre esse documentário. Então, justamente porque tem um vídeo lá, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. Eu só peço para que vocês deem um pulo lá no YouTube, olhem o nosso vídeo chamado
Vestindo Histórias. Eu ainda não decidi o título, pra falar a verdade, porque eu tô gravando isso no dia que a gente gravou o vídeo. Mas procurem lá, que deve ser o vídeo mais recente. E vocês podem acessar a campanha do documentário em catarse.me/Vestindo Histórias. Tudo junto, sem acento. Espero que vocês gostem da proposta do documentário, e se você tiver interesse em colaborar, corre que é só até dia 29 de fevereiro que a campanha vai estar aberta para arrecadação de fundos. É isso, chega de papo, muito obrigado por terem ouvido os comerciais, fico feliz que vocês não tenham pulado, e vamos pro episódio. Para começar a falar sobre essa briga desses dois pintores, eu acho que a gente tem que começar falando sobre quem eles eram, né? E para ser meio que clickbait, né? Eu acho que a gente pode começar com Da Vinci, que, na minha percepção, se ela não estiver tão errada quanto as escolhas que eu fiz na minha vida, ele é o mais famoso dos dois. Então vamos começar pelo começo, focando no início na vida do Da Vinci. O que é que a gente sabe sobre os primeiros anos dele, o começo do contato dele com a arte? Quem foi esse Leonardo da Vinci? Então, o Leozinho, ele nasce como Leonardo di Serpiero em 1452, ali na região da Toscana, na Itália. E é justamente ali na região, na comuna de Vinci, por isso que ele é o Leonardo da Vinci, né, da cidade de Vinci. Ele, desde criança, sempre demonstrou ter um interesse sobre arte e desenho. Ele era um filho bastardo de um tabelião, e a mãe dele era uma camponesa de 15 anos só. E parece que isso não atrapalhou muito a vida do Leonardo, embora a gente não saiba muito ali dos primeiros anos dele. Parece que esse fato de ser um filho bastardo não atrapalhou muito a vida dele. E o pai investiu nessa aptidão que o menino tinha pelas artes, né? E aí ele resolve pagar para o Leonardo estudar com um grande artista de Florença, que é o Andrea del Verrocchio. E o Andrea era muito grande nessa época, ele já tinha sido, inclusive, mestre do Botticelli, o Sandro Botticelli, o famoso cara que pintou a Vênus. E aí ele vai estudar, acho que com 14 anos, 15 anos, ele vai estudar no ateliê do Verrocchio. E lá, até, inclusive, a gente tem essa visão do Leonardo da Vinci como um homem velho, né? Com aquela barbinha, a boina na cabeça, né? Uma coisa meio rótulo do velho barreiro, aquela cachaça, sabe? O pessoal faz esse meme. E a gente sempre se lembra dele como esse senhorzinho idoso, mas durante essa estadia dele no ateliê do Verrocchio, ele foi modelo para 2 obras dele, porque o Verrocchio era pintor, mas ele também era escultor. E aí ele faz uma escultura usando o Leonardo de modelo, que é o Davi, e também uma pintura que ele aparece como um arcanjo. Eu não me lembro o nome agora da pintura, me fugiu totalmente, mas ele aparece como um arcanjo, o arcanjo Gabriel, e dá pra ver bastante os traços do Leonardo e ter a carinha dele jovem, né? Pra gente finalmente sair da carinha do velho barreiro lá. Sim. E aí, no ateliê do Verrocchio, é que ele faz a primeira pintura dele. Existe uma lenda, inclusive, de que quando o Verrocchio viu o Leonardo começar a pintar, ele ficou tão chocado que ele decidiu que não pintaria mais, que aquilo não era pra ele, porque o Leonardo já era um dom nato, e aí ele foi lá só fazer esculturas, mas isso é mentira. Na verdade, ele percebeu realmente o grande talento que o Leonardo tinha para pintura, que inclusive a pintura se chama O Batismo de Cristo, e o Leonardo pintou o anjo que está à direita do Jesus. É um anjo muito perfeito, é uma coisa muito bonita para um pupilo realmente ter feito. E aí, isso aconteceu, foi que o Verrocchio olhou e falou: olha, esse menino é bom, hein? Então eu vou deixar ele fazer as encomendas do estúdio aqui, ele que lute, e vou lá me dedicar à escultura, que é o que eu realmente amo. Então, na verdade, Não foi um caso dele se sentir intimidado pelo garoto. Ele, na verdade, falou assim: opa, vou ganhar um dinheirinho nas costas desse moleque. E assim foi. Deixa o estagiário fazer o trabalho. Deixa, porque aí o Leonardo, acho que em 1472, ele faz a Anunciação, que é a primeira grande pintura dele. E é uma coisa belíssima, é um primor, e tanto até que eu acho a Maria, nessa pintura, muito parecida com esse primeiro anjo que ele faz pro Verrocchio no Batismo de Cristo. E aí ele fica lá no ateliê fazendo as encomendas pro mestre, e acho que com 20 anos mesmo ele recebe o próprio título de mestre, mas aí ele já tinha sido muito explorado pelo Verrocchio nessa ocasião. Depois desse período é quando ele tenta abrir o próprio ateliê, o que não dá certo,
E aí acontece a coisa mais problemática da vida do Leonardo, talvez, que foi a acusação de sodomia, que gera todos os problemas da vida dele e acaba fazendo com que ele tenha que ir embora de Florença. Que eu não sei se você conhece essa história, eu estou falando sem parar, era pra eu falar só sobre Fica à vontade, eu tô adorando. Ah, é pra eu falar só sobre a arte, eu já tô indo na biografia do Léo aqui. Vai fundo. Mas então, dando só uma voltinha para essa questão dos primeiros contatos dele com a arte, é realmente ali no ateliê do Verrocchio que ele começa a desenvolver todo o conhecimento dele em pintura, talvez um pouco em escultura também, porque mais tarde ele ia tentar fazer uma, né? Ele sempre teve uma fascinação muito grande por cavalos. Ok. E aí seria o desastre que foi o cavalo dos Sforza, mas isso eu falo depois. Mas aí ele aprende a ter os primeiros contatos dele com todas as ciências que estavam em voga ali na época, que era meio o conceito de ser o homem da Renascença, né? Você tinha que saber tudo, basicamente. E o Leonardo era um polimata, né? Ele sabia basicamente tudo, porque ele tinha uma curiosidade, assim, insaciável. E ele vai perguntando para várias pessoas o que as áreas de conhecimento dela e tentando pegar informações. Nos diários dele, ele tinha essa to-do list, que era a listinha de coisas que ele tinha que fazer todo dia. Todos os dias ele anotava lá uma listinha de coisas que ele tinha que fazer. É umas coisinhas bem interessantes, do tipo saber como que o pica-pau come, perguntar ao cara da hidráulica como que ele fez a parte hidráulica aqui de Florença. É umas coisas assim, sabe? Ele tinha interesse por O Da Vinci tudo. com o Google na mão ia fazer miséria. Nossa, se ele tivesse um Google... eu nem sei, eu acho que o homem já teria colonizado outros planetas, a gente estaria vivendo muito bem ultimamente. A gente ia até voltar no tempo. Tô me lembrando de uma vez que eu tava 3 e pouco da manhã pesquisando no Google por que cabras sobem em árvores, mas tudo bem. E por que a cabra sobre a árvore? Eu não lembro. Eu realmente fiquei curiosa agora. Mas então, lá no ateliê do Verrocchio, ele tem esse contato com todas as ciências humanas, eu acho. E ele aprende química, metalúrgica, carpintaria. Era um ateliê grande na época, né? Para os padrões da época também. E lá ele aprende tudo isso. Aí já como mestre, o pai dele, que continua financiando ele durante todo esse tempo, que deixa bem claro que ele não tinha uma relação tão ruim com o pai, mesmo sendo um filho bastardo, né, fora do casamento. O pai ainda financiava ele. E aí ele tenta montar o próprio ateliê, sem muito sucesso, recebe algumas encomendas de alguns nobres ali de Florença. Mas essa acusação de sodomia, assim, foi um banho de água fria nele, que foi ele mais 3 colegas do estúdio ali do Verrocchio, que são acusados de se envolver com um garoto de programa bem famoso em Florença, que tinha só 17 anos na época. Inclusive, isso é uma coisa que causou um impacto grande na vida dele, porque até depois, quando ele já é mais velho, ele deixa lá no diário dele uma anotação dizendo o quanto que ele sentiu por ter sido preso, porque ele chegou a ser preso por causa desse momento. Porque sodomia em Florença, principalmente, eles tinham um negócio que chamava Tribunal da Noite, que decidia ali quem ia ser preso ou não por cometer sodomia, por ser gay ou qualquer manifestação homossexual que você tivesse. Esse Tribunal da Noite ia te investigar. E alguém fez uma denúncia anônima falando que o Leonardo estaria se envolvendo com esse garoto, e aí ele e os 3 amigos são presos. Eu acho que ele ficou uma semana preso e só conseguiu sair porque dentre esses amigos tinha alguns de família nobre, e aí eles conseguiram meio que jogar por debaixo dos panos e engavetar o processo. E aí foi bom, mas Florença era uma cidade que eu acho que tinha 40 mil habitantes só nessa época, se não me falha a memória. E é óbvio que o povo torou de espalhar fake news, fofocada danada, e manchou a imagem dele, né? Porque não era nada bom você ter essa coisa de sodomia associada a você. Então, foi basicamente isso que causou essa vontade dele de ir para outro lugar e não continuar ali em Florença. E aí é quando ele vai para Milão. E lá ele permanece durante muitos anos e é todas as maiores... A maior parte de produção do Leonardo, digamos assim, é em Milão, que aí ele vai em seguida de Florença. O Da Vinci ele era conhecido por ter vários talentos artísticos, como até a gente já conversou aqui, mas ele se destacou mesmo foi na pintura. E pelo que eu sei, ele nunca foi um pintor muito prolífico, que pintasse muito. Dizem que ele procrastinava demais, largava os trabalhos no meio. Mas ainda assim, o, entre aspas, pouco que ele pintou, o que ele produziu foi marcante.
E você pode falar um pouco mais disso pra gente, do porquê que essa produção foi tão marcante, e se de fato ele produzia pouco em relação aos outros pintores? Sim, ele é o santo patrono dos procrastinadores, com certeza. Da Vinci não terminava nada, ele começava e não terminava. E, assim, eu acho que todas as pinturas. Eu acho não, eu tenho certeza que todas as pinturas dele foram terminadas ou tiveram grande parte feitas pelos pupilos dele, no ateliê dele. Isso em qualquer época da vida dele como artista. A gente não consegue saber, né? Se era depressão, se era o interesse dele que era tão amplo por tantas coisas, então ele queria fazer tudo ao mesmo tempo e acabava não fazendo nada, sabe? Aquela coisa que você falou, é como se ele tivesse realmente um Google ali, ele sai pesquisando, Sim. abrindo várias abas e vai se distraindo nelas, produz um pouquinho, mas nunca produz realmente nada finalizado. Então, acho que a gente tem conhecido do Da Vinci só umas 16 pinturas. Nossa. Por aí, esse número atualmente. Que esse número fica variando, que uma ou outra é provada. Ultimamente, a última que apareceu foi o Salvatore Mundi, que inclusive foi a pintura mais cara vendida na história aí, que é um Da Vinci, com certeza, e aí apareceu agora. Então, assim, mas ainda assim, continua sendo um número muito pequeno de pinturas para uma pessoa que é tão, tão grande, né? A sensação que a gente tem é que ele teve uma produção absurda e não foi bem isso. Mas o que realmente chama atenção na obra dele enquanto pintor é a inovação. As técnicas de perspectiva, de chiaroscuro, de esfumato, tudo que ele usava, aquela coisa de criar a pirâmide para fazer as formas, isso é muito inovador para a época, até para o Alto Renascimento, que é o período dele ali da história da arte. Ele é extremamente inovador. E às vezes as inovações dele não deram muito certo, né? Como, por exemplo, a Santa Ceia, que é a mais famosa, toda casa de vó tem uma reprodução da Santa Ceia. Sim. E, na verdade, a original tá numa condição péssima. Ela tá praticamente apagada. Ela fica no mosteiro, se eu não me engano, em Milão mesmo. E ela tá praticamente apagada, toda deteriorada. Por quê? Por causa da técnica que ele experimentou, que ao invés de ser a fresco, que é um afresco gigante, eu esqueci de falar, ao invés de ser a fresco, ele tentou pintar quando a pasta já estava seca. E o que aconteceu foi que ela não pegou a tinta da forma que deveria e acabou também sendo um lugar horrível, que era um refeitório ali onde os monges usavam para comer, e aí tinha toda aquela fumaça de alimento quente, e pessoas falando, né, porque isso também influencia essa coisa do hálito e tudo mais. E aí, bom, o troço começou a rachar, tá todo craquelado, totalmente apagado, e embora a gente tenha um esforço gigante aí de restauração, acho que ela não vai viver muito tempo, então é uma obra assim que tem que ir lá ver. Mas isso aí só mostra o quanto ele estava testando coisas novas. A própria Mona Lisa mesmo tem várias coisas ali que ele testou na velatura e tudo mais da pintura que fazem com que a gente nem possa restaurar ela hoje em dia, porque se a gente for mexer, vai estragar a pintura. Não tem como restaurar sem tirar a característica leonardesca dela. Então, assim, essa coisa também dele inovar atrapalhou muito, mas as pinturas dele são sempre muito icônicas, digamos assim, né? Elas sempre são muito pessoais, um negócio que você olha e você já sabe que é Da Vinci, você já fica impressionado. Embora sejam poucas, infelizmente, elas têm essa característica aí da inovação técnica. E antes de a gente começar a gravar, a gente estava conversando sobre uma coisa que é interessante em relação ao Da Vinci, é que justamente o fato de ele ter atuado em muitas áreas faz com que o pessoal dê muita atenção para algumas coisas para além da pintura, e aí a gente pode citar o exemplo dos esboços na área de engenharia, né? As pessoas sempre falam muito, nossa, porque o Da Vinci esboçou um item que era tipo um helicóptero, um planador, não sei o quê. E eu queria ouvir de você em relação a esses esboços, o que você acha disso e o que você acha do foco que as pessoas dão em cima disso. Então, é igual você tinha mesmo falado daquela coisa de falar que Da Vinci era à frente de seu tempo. Eu falei disso, você que tá ouvindo esse episódio, na verdade eu não sei
Provavelmente ele vai ao ar antes, então quando o pessoal estiver ouvindo isso aqui, no episódio 2 do meu novo podcast, História Noturna, eu falo sobre essa coisa de homem à frente do seu tempo, né? Então, você que tá ouvindo História FM, pode ouvir lá. Então, você falou, ele realmente tinha o protótipo de um helicóptero. Isso não é uma lenda, mas ele foi muito inovador, ele fazia muitas pesquisas tipo, em anatomia, engenharia, hidrodinâmica, óptica, assim, óptica principalmente, que é um forte dele. Ele realmente pesquisava, ele realmente chegou perto ali de descobrir algumas coisas, mas eu acho que dá-se uma ênfase muito grande nesse lado inventor do Leonardo e quase colocam ele como se ele de fato tivesse inventado o helicóptero em 1500. Sim. E assim, não, porque ele inventou asas e ele fez pessoas voarem. E o Código da Vinci também ajudou muito a criar Sim. esse tipo de coisa, esses mitos em volta do Da Vinci, porque toda aquela coisa dele ser do priorado de Sião, dele ser de uma grande ordem, esconder grandes segredos, e ser um cientista assim, meu Deus, ninguém nunca vai conseguir fazer nada. Tipo, eu escuto sempre que ele é considerado o maior gênio de todos os tempos, e inclusive eu estava até falando no Twitter esse dia sobre um pessoal que acredita que clonaram Da Vinci. Que foi possível clonar o Da Vinci, ou que será possível clonar. E aí, assim, não foi nem a questão do clone que me assustou, mas foi o porquê. Por que a gente clonaria o Da Vinci, né? Assim, não sei. Eis que a criança clonada se chamava Albert Einstein. Sim. O que faremos com o Da Vinci clonado, né? Eu acho que se a gente clonasse ele hoje, ele no mínimo ia querer ir pra parada gay e fazer tudo que ele não pôde fazer lá em 1500. Porque tinha toda essa homofobia na época e ele era gay de fato. Mas nessa questão do Da Vinci cientista, eu fico meio, assim, sem saber o que dizer. Ele, óbvio, era muito criativo. Ele tinha ótimas ideias, óbvio, dos desenhos dele dá pra ver isso. Tem uma máquina de guerra que ele fez pro Ludovico Sforza, que é a corte onde ele ficou no tempo que ele está em Milão, que me assusta, porque ela tem umas rodas gigantescas, assim, que o exército subiria em cima, mas nas rodas dela tem uns cortador de pessoas, sabe? No desenho mostra exatamente essa função da máquina, que seria ela sair andando no meio do campo de guerra e cortando as pessoas, sabe? Tipo um gigantesco, sei lá, moedor de pessoas. Eu fico... Era realmente uma mente engenhosa, uma mente às vezes até meio engenhosa pro mal, porque ele realmente tinha um fascínio pela guerra e por inventar coisas de guerra e tudo mais. Mas ele tinha um fascínio por absolutamente tudo. Anatomia, então, foi uma coisa que ele estudou muito a fundo. Ele abriu dissecou vários cadáveres. E os desenhos dele de anatomia são reverenciados até hoje, isso é um fato, porque foram os pioneiros ali e ele tinha uma forma de exibir o que ele estava vendo nos desenhos que é bastante icônica. Mas, assim, eu não sei, eu não gosto muito dessa coisa de dizer que ele era um homem à frente de seu tempo, um gênio, o maior gênio da humanidade. Também não gosto dessa história de clonar o Da Vinci, não quero. Sim. Não gosto. Não rola. Não vai dar certo. Até porque, convenhamos, né, vamos fazer o que? Reproduzir todo o ambiente que o cara viveu pra ver se funciona de novo? Não, né? Então, deixa assim. Não, deixa assim. Pra terminar esse bloco sobre Da Vinci, eu sei que essa pergunta, ela é aquele tipo de pergunta que parece fácil, mas ela é tão ampla que, na verdade, ela pode ser um pouco complicada. Mas, né, não sou eu a pessoa que entende de arte aqui, então talvez eu esteja superestimando a dificuldade da resposta. Você me diz. Afinal, como explicar a influência de Da Vinci para as artes, especialmente a pintura, ao longo de todos esses anos? Como explicar a longevidade da influência de Da Vinci até hoje? Eu acho que é realmente uma pergunta difícil, porque ela tem várias ramificações, né, de resposta, várias possibilidades. Mas na minha humilde opinião, né, bem humilde mesmo, eu acho que é pela inovação técnica, pelas coisas que ele criou na pintura e colocou em prática e a harmonia que ele consegue criar nas composições dele na pintura. Isso para mim é incrível, tanto que é uma coisa que foi reverenciada por artistas que estavam diretamente ali após ele, né? No caso, o Raffaello,
que é a Tartaruga Ninja Rafael, mas eu chamo ele de Raffaello porque é o nome do é o nome dele italiano, mas é Rafael Ah, Sanzio. tá. Eu achei que você ia falar tipo, não, é Rafael das Tartarugas Ninjas, mas eu chamo de Rafaela por causa do docinho. Nossa, tem o docinho também, né? Mas não é o docinho. Inclusive o docinho é ótimo, mas não é o Sim. docinho. É o Rafa. Eu chamo de Rafa porque eu já tô na intimidade com o cara, eu pesquiso ele o dia inteiro da minha vida, praticamente. Ele me deixa sair do cativeiro raras vezes pra poder pesquisar outras coisas. Sim. Então, a gente já tá íntimo aqui, já somos melhores amigos. Mas o Rafa mesmo tem uma influência absurda do Leonardo diretamente, porque ele chega a encontrar com o Leonardo quando ele estava em Florença. E ele teve uma influência direta também na Escola de Atenas, que é a obra mais famosa dele, que, se você olhar, ela tem uma semelhança em composição, aquela coisa de figuras em três, que você vê também na Última Ceia, do Leonardo. Então, assim, toda aquela harmonia, toda aquela coisa de usar o sfumato, né, que é essa técnica de pegar as linhas da sua composição, das formas, e deixá-las esfumaçadinhas, né, como se tivesse uma haze ali em cima, um negócio meio Blade Runner, em cima da pintura. E isso era incrível, isso era muito bonito, e também a forma como ele usava o chiaroscuro, isso tudo era muito inovador na época. Você está ouvindo o História FM. Até agora a gente falou de um dos dois lados dessa treta renascentista, então a gente vai pro outro lado agora. Michelangelo. Quem era o Michelangelo e o que a gente sabe sobre as origens dele? Então, Michelangelo é um grande pintor e escultor também da Renascença, que viveu ali na mesma época que o Da Vinci, mas ele nasce um pouquinho depois, em 1475. Se eu não me engano, ele é de Caprese, que é uma região mais ao norte ali da Itália. E ele era de uma família que era um pouquinho nobre, assim, tinha um pouco mais de condições, talvez, que o pai do Da Vinci. Então, eles tinham até um parentesco meio distante com os Medici. E isso, de certa forma, foi importante para o Michelangelo uns anos depois. Mas aí ele nasce ali e não se tem muita informação sobre os primeiros anos dele. E o que a gente sabe ao certo é que a família teve toda que se mudar para Florença. Em algum ponto ali, ele começou a mostrar esse talento para o desenho e para as artes, porque o pai dele até tentou fazer o menino estudar gramática, talvez ser um grande letrado ali na época no idioma, né? Porque o Michelangelo, inclusive, era muito fã do Dante, né? Que é o pai da língua italiana, como a gente a conhece, e aí ele meio que conhece isso nessa época. Mas o pai dele teve que chorar no banho depois porque ele não queria. Ele não queria estudar gramática, não era bom em latim, ele não queria se meter com isso. E ele só queria saber de desenhar e fazer coisas artísticas, aí ele faz amigos artistas ali em Florença e acaba sendo introduzido ao Lorenzo de Medici, que é um grande patrono das artes da época do Renascimento, e o Lorenzo vê alguma coisa no Michelangelo porque ele leva ele para morar no palazzo dele. E o Michelangelo fica por lá, acho que durante 15 anos da vida dele, usufruindo de todas as coisas que morar no palazzo de um Medici oferecia na época, né? Todo o acesso à cultura. O Lorenzo tinha um jardim de esculturas na casa dele, que era uma coisa belíssima, esculturas de arte clássica, grega, romana. E isso tudo impressiona o Michelangelo, e ele meio que decide ali que ele queria ser escultor. Mas antes disso também ele teve um treinamento, sim, ele teve um mestre, que é o Domenico Ghirlandaio. E o problema é que aí já começa o Pinchelangelo, né, como eu gosto de chamar ele, porque o homem era um pincher. Assim, não tem uma pessoa que passou na vida de Michelangelo que não tenha brigado com ele. Ele tinha um temperamento horroroso, era uma pessoa dificílima, e isso já começa lá nos primeiros anos, porque ele vai estudar com esse grande mestre que é o Ghirlandaio, e já arruma uma treta com o mestre ali logo no começo, porque ele achava que ele já desenhava melhor do que o mestre, que era um grande pintor, inclusive. Ele achava que ele já sabia tudo, e tem uma história de que ele pegou o desenho do mestre e corrigiu. Que o homem já se achava desse tamanho. Ele pegou o desenho do mestre e corrigiu, isso foi uma ofensa
terrível, e o Ghirlandaio meio que falou pro pai dele, ó, toma essa criança de volta, quero isso na minha casa não, credo. Leve-se embora daqui. E aí ele já se achando o pintor, o grande pintor e tudo mais, vai aprender a fazer escultura. A gente não tem muita certeza de quem foi o mestre dele nisso, ou se ele simplesmente foi autodidata. Se um dia ele sentou lá e falou, não, eu sou foda pra caramba, e começou a esculpir. O fato é que daí ele decide ir mais pra escultura do que pra pintura, só que ele era tão movido ao ódio que se você desafiasse ele a pintar, ele ia pintar. Que é como foi a Capela Sistina, né? A Capela Sistina reza a lenda que foi uma... Na verdade, foi o Raffaello, que nessa época já talvez não se desse tão bem com o Michelangelo. E o Raffaello teria feito, junto com o Bramante, que era amigo dele também, uma fofoquinha na cabeça do Papa para fazer o Michelangelo pintar a Capela Sistina, porque o Raffaello acreditava que ele não ia conseguir, porque ele era bom de escultura. Mas quebrou a cara e quebrou bonito, né? Tem gente que só é movido pela força do duvido. Duvido você fazer. E isso é 100% Michelangelo, a vida dele toda. Ele é muito, muito, muito movido aí por essa força do duvido. Bom, eu acho ele, como escultor, muito melhor do que como pintor. Aprecio, sim, as pinturas dele, mas eu acho que as esculturas dele é uma coisa inexplicável. E, para citar aí, a primeira grande escultura que ele faz é o Baco, que é o Baco Embriagado, que é uma escultura belíssima, bem clássica do Baco com uma taça de vinho. Inclusive é essa escultura que faz com que ele seja meio que apresentado para os nobres e para os patronos da época, né? Porque dinheiro é importante. E aí ele meio que consegue a comissão da obra que faz ele virar um hit, assim, e se consagrar como o divino, né? Que é como chamavam ele, que é a Pietà. Que a Pietà é aquela escultura belíssima da Virgem Maria com o Cristo logo quando ele é tirado da cruz, que não era nem um tema muito comum na Itália de ser feito, era mais comum na França, mas foi comissionado dessa forma e fez o Michelangelo virar celebre. Ele virou youtuber, blogueiro, tudo, e muitos likes na obra, e aí ele consegue, a partir daí, se consagrar como um grande escultor e depois conseguir comissões como, por exemplo, Davi, né, que foi comissionado lá pelo pessoal de Florença. E não preciso nem dizer o quanto o Davi é grandioso, né, é grandioso mesmo, porque é 5 metros de estátua, não é pouco não. Sim. Não, e, pô, a imagem da estátua de Davi, eu acho que todo mundo já viu uma vez na vida, desde que tenha visto televisão, no mínimo. Se você pensa em arte, ou você pensa na Mona Lisa, ou você pensa no Davi, assim. Ou na Capela Sistina também, mas o Davi, ele é muito impressionante. Era também um bloco de mármore que estava parado por 45 anos lá em Florença. 2 escultores já tinham tentado mexer nele para tirar o mesmo tema, né, que é o Davi enfrentando Golias, e não tinham conseguido. E jogavam várias desculpas, falavam, esse mármore aqui é vagabundo, não vai dar certo não, arruma um mármore melhor aí, porque eu não consigo fazer com isso. Era só desculpa mesmo, porque o Michelangelo vai lá e em 4 anos tira aquele monstro de 5 metros que atualmente está lá em Florença. E é uma coisa incrível, muito perfeita, e eu imagino a sensação que isso deve ter causado na época, e causou mesmo, inclusive no Leonardo da Vinci, né? Inclusive, né, falando em Da Vinci e Michelangelo, assim como o Leonardo ficou muito marcado pelas pinturas, o Michelangelo ficou pelas esculturas, né? Eu ouvi falar que ele não era muito fã de pintar o Michelangelo, embora ele soubesse. O que você acha que se destaca nas obras do Michelangelo, assim, tanto na parte de pintura e principalmente escultura? Como pintor, ele realmente não se destaca. Pelo menos na minha humilde opinião. E ele mesmo falava isso, que ele era um homem da escultura, né? E o Da Vinci gostava de apontar que as pinturas dele não tinham nada de graciosas, porque para ele a pintura tinha que ser um negócio suave, bonito, e não parecer um saco de nozes. Isso ele se referindo àqueles homens hiper smart fit, bombado, que o Michelangelo pinta, que dá pra ver pela Capela Sistina toda. Que eu acho que não é nem... Até Jesus é bombado. Jesus é bombado, não é nem humanamente possível chegar naquele shape. Tem que tomar muito whey pra chegar naquele shape, e eu nem acho que, né? O Michelangelo era o Rob Liefeld da Renascença.
que desenhava os personagens absurdos nos anos 90 nos quadrinhos. É tipo isso. É meio isso, aquela coisa, o pessoal fala, eu vejo muito pessoal falar sobre artistas homens que exageram as formas femininas, né? Bota a mulher com peitão gigantesco, uma bunda gigantesca, a cintura muito fina, Sim. e realmente mas a gente tem o contrário também, a gente tem o Michelangelo exagerando nos homens até ficar numa forma irreconhecível. E essa coisa de Sim. pintar o homem nu também é um fascínio que ele tinha e que tá pela obra dele toda como pintor. E diz respeito também ao fato dele também ser gay, só que ele não aceitava, diferente do Da Vinci. Ele não se dava bem com essa história. E aí, como pintor, eu acho que o grande triunfo dele é a Capela Sistina, porque é uma coisa gigantesca. E ele fez aquilo tudo praticamente sozinho. É mentira que ele fez. Existe essa lenda, né, de que ele pintou sozinho. Ninguém ajudou ele. O homem carregava os baldes tudo nas costas de tinta, subia, fazia andaime. Não, isso não é verdade. Ele teve muita gente que ajudou ele. Mas ele preferia trabalhar sem ter 1 bilhão de assistentes em volta, como o Raffaello, por exemplo, que eu acho que tinha mais de 30 meninos lá ajudando ele a finalizar a Escola de Atenas, que é um afresco também no Palácio do Vaticano. Então, assim, na pintura, o traço, as cores, afresco, é tudo muito bonito. Mas na escultura eu acho que é uma coisa incomparável. É difícil achar outro escultor que se equipare, assim, ao Michelangelo. Então, eu acho, assim, que na pintura ele poderia ter ficado fazendo só escultura mesmo. Mas eu não quero falar mal da Capela Sistina pra não tomar pedrada. Tá certo. Então, deixa eu te perguntar. Quando eu tava pesquisando pra fazer esse episódio, eu encontrei um autor chamado Michael Ayrton, não sei, que escreveu um livro, que na verdade era um livro, era uma tradução dos sonetos do Michelangelo, e na introdução ele fala que Michelangelo, né, esse artista, teria contribuído, acredito que involuntariamente, né, porque isso fugia do controle do Michelangelo, mas que ele teria contribuído para a idealização dos artistas como se eles fossem gênios individuais, meio loucos, meio preocupados só consigo mesmo, um sujeito, e aí, né, volta a frase, à frente do seu tempo, entre outras coisas. Uhum. Você concorda que essa idealização do artista excêntrico teria começado com essa idealização em cima de Michelangelo? Sim, eu concordo bastante, e principalmente na pintura, porque ele era assim, essa era a personalidade dele. Ele era um sujeito considerado louco, por muitas pessoas que conviveram com ele era considerado muito louco, porque o sujeito, né, era porco, não tomava banho, dormia com a mesma bota que ele usou para esculpir o dia inteiro, tinha um temperamento horrível, desafiava até o Papa, brigava com todo mundo, né? Ele tinha um nariz torto porque ele entrou numa briga com outro pintor quando ele era jovem, e naquela época não tinha rinoplastia, né? Sim. Então ficou com aquele nariz torto, era fanático religioso, tinha toda essa dificuldade de aceitar que era gay e tudo mais. Então esse temperamento explosivo dele acabou sendo retratado pelo Giorgio Vasari, que é o primeiro historiador da arte que a gente conhece, assim, né? O dito primeiro historiador da arte, que era um pintor também, um artista incrível, mas ele era muito fofoqueiro, igual eu sou. Ele gostava de fofocar sobre os artistas, sobre a vida dos artistas. E aí ele lança esse manuscrito, esse livro dele, que conta a vida de todos os artistas dessa época do Renascimento. E ele era amigo pessoal do Michelangelo. Então, ele faz ali a versão do Michelangelo, o Michelangelo lê e não gosta. E meio que nessa amizade abusiva, obriga ele a escrever de novo. E dessa vez exaltando ele como uma coisa fora de seu tempo, o homem à frente de seu tempo, o gênio, o divino, aquela coisa que vinha de Deus, né? O talento vinha de Deus, ele foi escolhido por Deus para ser um grande artista. E isso meio que cria essa imagem do artista louco e divino, né, à frente de seu tempo, e vai espalhando para todos os grandes caras da história. Então, se o cara é grande, o pessoal já começa a inventar esses mitos e alimentar essa ideia, assim, de que ele era uma coisa fora do comum, quando na verdade era só um sujeito bravinho, chato, que tinha, óbvio, uma habilidade artística que ele desenvolveu ao longo dos anos e de muita prática, porque não foi presente de Deus, então eu realmente concordo com isso.
Nossos colaboradores no Apoia-se ouviram esse episódio primeiro. Se você quer ouvir os nossos episódios com antecedência, acesse apoia.se/obrigahistoria e ajude a manter o História FM no ar. Até agora a gente falou sobre a arte, a carreira desses dois artistas, mas o que motivou a existência desse episódio não foi a harmonia, foi a treta. Então, a gente vai ao que interessa e motivou a maioria das pessoas a clicarem nesse episódio. Da Vinci e Michelangelo se odiavam. Por quê? Então, o porquê é difícil da gente entender, né? Na verdade, pode ser por briga de gay, aquela coisa, minha diva pop é melhor que a sua, pode ser inveja do que o amiguinho fez, mas o mais provável é que tenha sido porque comissões na época do Renascimento, comissões para fazer grandes trabalhos, era tudo que o artista precisava. Ele tinha que se matar para ter uma boa reputação e criar o portfólio dele, né? Para conseguir essas grandes comissões e ter dinheiro para sobreviver, comprar materiais e assim continuar. Por isso que muitos deles pegavam tantos aprendizes e tinham um ateliê tão grande, porque as famílias desses garotos pagavam o artista para ele ensinar para a criança, para estudar. Geralmente eles começavam bem cedo, com 10 aninhos. Então, assim, tudo envolve dinheiro. Então, assim, o Leonardo da Vinci já tinha 51 anos, já tinha uma fama consolidada, mas ele também tinha uma fama de ser o patrono dos procrastinadores, né? Sim. Todo mundo sabia que o Leonardo começava e não terminava. Então, assim, era uma fama grande, mas esquisita. E ele já tinha 51 anos, ele já reclama, né, nos diários dele sobre o peso da idade. E aí ele chega em Florença, depois de passar todo aquele tempo que eu falei que ele ficou em Milão. Ele tem que retornar a Florença por causa da guerra, que destruiu tudo por lá, por Milão, inclusive aonde ele estava, e inclusive o cavalinho dele, que é a escultura dele de 12 metros, que é o cavalo dos Sforza. Esse cavalo é importante na história também dele com Michelangelo. E aí o cavalinho dele foi destruído, ele ficou muito triste, foi a primeira escultura dele, não deu certo. Enfim, eu imagino que tenha sido realmente uma dor grande, porque como artista eu entendo que você vê uma obra sua que você se dedicou tanto, ser destruída, não deve ser nada legal. Sim. Mas aí, ele chega em Florença e escuta falar desse jovem cara que só tinha de 28 anos e já tinha lançado a Pietà. Assim, 28 já mandou aquela escultura maravilhosa e tá todo mundo falando, né? Virou um hit. E aí ele já fica, tá, mas e daí? Pintura é muito superior à escultura? Porque pintura você pode criar ilusão na tela, pode usar um 3D aqui, o esfumato. E a escultura é o quê? Você vai lá no ateliê do cara e tá aquela imundície. Tem pó de mármore pra tudo quanto é lado, é uma sujeirada danada, uma porqueira. E escultura é sem vida, escultura é isso, não sei o quê. E começou a falar isso já de cara. Então, assim, a gente não sabe o que aconteceu pra ele e o Michelangelo se odiarem. Não tem nenhum registro desse primeiro encontro ou do que teria motivado os dois a se odiarem. Pode ter sido isso, essas coisas que eu falei, mas também pode ter aí outro motivo que a gente nem tá sabendo, né? Sim. Até você tinha comentado, né, no começo da resposta e inclusive no Twitter, quando você comentou sobre isso, que uma das possibilidades era porque Da Vinci, me corrija se eu estiver errado, ele já... Digamos que ele estava bem com a sua própria sexualidade, enquanto o Michelangelo, ele não admitia, ele não conseguia conviver bem com a própria homossexualidade, achava isso uma aberração por ser muito religioso e que isso poderia ter tido algum peso, né? Sim. O Da Vinci, assim, ele não podia, obviamente, sair espalhando isso porque era crime, né? Sim. Mas ele não tinha problema com isso também. Pelo que você vê nos diários dele, ele não era uma coisa que ele ligava, sabe? Ele até fala com nojo sobre o sexo heterossexual. Ele fala que se as pessoas soubessem como é realmente o sexo, né? Como é a estrutura toda que acontece, elas teriam tanto nojo que elas nunca mais iam querer fazer. Mas já do lado do homo, ele não tem nada sobre isso e tudo, então ele realmente não tinha problema. E o Da Vinci também, a gente tem essa suspeita que ele era ateu, embora no final da vida ele tenha tido um discípulo e namoradinho também, que é o Melzi. O Melzi tenha meio tentado levar ele pro lado de Jesus da força. Ele provavelmente já tinha um certo nível de ateísmo, né, nessa época.
Já o Michelangelo seguia uma onda religiosa que pregava humildade e tudo mais que estava acontecendo ali na época que ele saiu peregrinando pela Itália. E isso meio que influenciou ele a não aceitar a própria sexualidade. Ele era muito relutante com isso. E aí os historiadores da arte meio que ficam brigando para saber se foi uma homossexualidade lá exercida carnalmente. Ele nunca fez sexo com nenhum homem ou se ele fez mesmo levando em conta todo esse peso que a religião tinha na cabeça dele. Mas existem alguns historiadores que acreditam que não, que ele só tinha realmente o interesse na beleza dos caras e ficava dando em cima dos modelos dele que posavam para escultura ou pintura, mas que ele nunca fez sexo com ninguém, o que eu acho impossível. Acho pouco provável. Eu acho impossível. E assim, beleza, teve esse atrito inicial aí do Da Vinci chegando com esse papo de porque o ateliê do cara é uma porquice, é pau branco pra todo lado, parece fim de semana na casa do Pablo Escobar, mas assim, como é que a treta se desenvolveu? Então, meio que à medida que isso ia acontecendo, né, um jogando farpas no outro, o pessoal de Florença, principalmente os nobres, né, meio que perceberam que aquilo ali ia dar futuro, sabe? Ia dar uma rinha. Igual eu chamei que é a rinha de pintor renascentista, né? Vamos forçar isso, porque vamos ver o que vai dar, porque vai ser engraçado. Os caras não tinham Netflix, não tinha podcast pra ouvir, não tinha nada, né? Então, seria uma coisa engraçada. A pessoa que veio de uma cidade pequena, ela sabe como isso funciona. Sim, e eu vim de uma cidade pequena, então... Eu também. sei como que é. Não tem nada pra fazer no final de semana, você bota 2 pintores pra brigar, óbvio. Por quê, né? Why not? E aí, é uma coisa estranha que eu também vejo acontecer em outros períodos da história da arte com outros artistas que também foram vítimas dessa coisa de ser botado na rinha, botado pra rinhar. E aí, na verdade, são alguns nobres lá de Florença que decidiram que queriam que tivesse o salão do Palazzo Vecchio com uma pintura de cada lado, um afresco de cada lado, sobre batalhas que Florença venceu. Bom, Florença não venceu muita batalha. Os temas eram bem escassos. E aí, eles chamam o Da Vinci. Estão sem pauta. Sem pauta. Eles chamam o Da Vinci e Michelangelo e falam, se vira, vocês que lutem. E aí os caras vão pesquisar, né, e tudo, pra fazer. O que a gente tem, inclusive, é do Rubens, a ilustração que a gente tem sobre a que o Da Vinci chegou a começar a fazer. Eu acho que ele começa primeiro, antes do Michelangelo. E, inclusive, os dois receberam por esses projetos que nunca foram terminados, por causa da briga deles. Mas eles receberam, embolsaram a graninha e foram embora. Não tem problema. E aí o Da Vinci vai e começa a fazer, e aí ele tava testando coisas novas, então óbvio que deu tudo errado, como sempre dava, né? Parece que o homem já tava com 51 anos, mas não aprende que certas coisas não dá pra fazer, mas aí ele começa, e aí tem o Rubens, que depois que tudo aconteceu, esses esboços ficaram lá expostos aonde deveriam estar os afrescos, né? E o Rubens faz uma ilustração do que ele estava vendo ali do afresco e é o que a gente tem hoje de referência. Tem uns pesquisadores aí que dizem que atrás do afresco, que hoje é do Giorgio Vasari, que é o pai da história da arte, aí o grande fofoqueiro, amiguinho do Michelangelo, atrás do afresco dele que está lá no Palazzo Vecchio hoje, está realmente ainda esse grande esboço do Da Vinci, mas a gente não pode tirar um para ver o outro, porque senão ia ser um dano muito grande, aí eu não sei o que o pessoal da conservação italiana lá vai fazer sobre isso. Mas voltando à batalha, o tema que o Michelangelo escolheu, claro, era um bando de homem pelado na beirada de um rio, meio que tomando água assim, se descansando para voltar para a batalha. Eles estão meio que naquele momento que eles estão tomando banho, de repente escuta que a batalha voltou e eles vão correndo para lá. É meio que isso. E é um bando de homem pelado, bem, bem fortão, né? Pra variar. Pra variar, e o Da Vinci meio que, pra se aproveitar disso, aí é que ele fala aquilo que eu disse, que, olha, pintura é pra ser um negócio suave e belo, né? Não é pra parecer um saco de nozes, olha que coisa horrorosa. E aí os dois ficam ali batendo boca, né? E a tensão entre eles foi tanta, a gente não sabe exatamente se eles chegaram a sair no tapa, igual o Rafael e o Michelangelo, que de fato saíram no soco. A gente não sabe se eles chegaram às vias de fato. Mas o que a gente sabe de um registro anônimo que tem ali da época é que eles ficavam se provocando. E uma dessas provocações é a famosa cena lá que eles estão numa praça de Florença.
e o Da Vinci estava com um grupo de pupilos e ele sabia que o Michelangelo era muito versado em Dante. Eles estavam falando de Dante, então ele vira e fala: Ô, gente, o Michelangelo vinha passando. Ele fala: gente, chama o Michelangelo ali, né? Manda ele vir aqui contar pra nós um pouquinho do Dante e tal. E aí o Michelangelo já achou que ele tava zoando dele. E já foi todo rosnando, todo pinchelângelo pra cima do Leonardo. Falando: tu quer que eu fale do Dante? Por que você não fala pra eles do cavalo dos Esforça? Oh. Aí já dá aquele né, de quinta série, assim, de fundo. Sim. Porque... aquele negócio. Vai deixar. E aí ele fala: nossa, mas aí aquela coisa lá. E ele fala coisas muito piores que isso, que eu nem lembro do texto original, mas ele fala de sodomia, fala um monte de coisa. O Da Vinci ficou horrorizado, porque o Da Vinci ele era todo sociedade, né? Todo socialzinho, todo fofo. Ele era um Lulu da Pomerânia, assim. Ele era um doce. Um doce Rafael. Sim. Ele se vestia muito bem, ele era um sujeito muito elegante, cheio de maneiras, todo limpinho, né? O máximo limpinho que um europeu de 1500 poderia ser, claro. Sim. E aí ele ficou ofendidíssimo, né? Aposto que ele chorou nesse momento. E já o Michelangelo era um sujeito agressivo, andava todo sujo e era um pincher mesmo, super bravo, né? 50% ódio e 50% tremedeira. E aí acontece esse episódio entre os dois e isso meio que faz com que eles desistam de continuar a obra lá no Palazzo Vecchio e fica por isso mesmo. Eles abandonam tudo e cada um vai cuidar de sua vida e pronto. E assim, nunca mais quiseram se encontrar e tudo. E tem até uma história de que o Da Vinci teria deixado Florença só para não ter que ficar perto do Michelangelo. E aí ele vai pra Roma, só que aí o Michelangelo vai pra Roma e aí ele sai de Roma porque ele não queria ficar perto do Michelangelo. Meu Deus do céu. É pesado. E é verdade que o Da Vinci ficou implicando com a estátua de Davi? Sim. Ele foi escolhido, na verdade, pelo grupo lá dos chefes da cidade para ser um dos que estava na comissão de decidir aonde que a estátua ia ficar. E aí ele chega lá, vê a estátua e fica horrorizado. Porque era um homem nu, era um pênis. Não pode ter um pênis aqui, eu não quero isso, censura isso. Quero que bota uma folhinha na frente desse pênis aí do Davi, porque tem criança vendo, Damares sabe? corre aqui. Aquelas coisas. Só que o problema é que você vê que é tanta birra dele que se você pega o diário do Da Vinci, é um monte de ilustração do namorado dele pelado, o Salai. E é a ilustração dele pelado em todas as posições que você possa imaginar, sabe? Nudes renascentistas. É os nudes, né? Se tem uma pessoa que não tinha problema com nudez, essa pessoa era o Da Vinci. Mas só por ser do Michelangelo, ele resolveu implicar para ver se conseguia que a estátua fosse colocada num lugar escondido. E aí ele consegue metade, né? Porque ele consegue que censurem o pênis da estátua, ok. Mas o Michelangelo ganha porque ele fica numa posição de destaque, que é inclusive em frente ao Palazzo Vecchio, e aonde ela ficou durante muitos anos, mas aí depois ela teve que ser transferida para um lugar coberto, óbvio, porque senão ela ia sofrer danos, aí eles fizeram uma réplica dela, que inclusive tá lá até hoje. E aí nesse quesito ele perde, porque o Michelangelo tem seu momento de triunfo ganhando do Da Vinci, pelo menos nisso, porque ele consegue botar a estátua num lugar de destaque. E como terminou essa treta, afinal? Foi pra algum lugar? A gente tem algum registro? Onde é que ela acaba? Os registros dela, né? Onde é que eles acabam? O máximo que a gente sabe é essa questão de um ter ido pra uma cidade, o outro ter ido, o outro sair. É isso, é o máximo que a gente sabe. Eles meio que param aí de tretar e tudo mais, e eu acho que o pessoal também viu que deu bem ruim, né? Porque eles perderam dinheiro numa obra que não foi realizada. E meio que param de incentivar. E também o Da Vinci já estava muito velho, né? Aí ele morre com 65 anos, se eu não me engano. E aí ele meio que também já não queria mais se envolver, porque ele viu que o homem era muito brabo. E provavelmente ele ficou sabendo que o Rafael tomou uma coça, né? Então, melhor não se envolver. Mas eu acredito, sinceramente, que deve ter acontecido muito mais coisa entre esses dois. Muito mais brigas, muito mais rinhas, assim, situações enquanto eles estiveram ali em Florença que a gente não sabe.
Porque pra chegar nesse nível, alguma coisa aconteceu antes, sabe? Pro povo de Florença falar, não, essa é uma rinha que eu vou investir meu dinheiro. Com certeza teve algum acontecimento meio violento entre os dois antes. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado tanto desse episódio quanto eu gostei de gravar. Quero agradecer muito a Ari por ter aceitado o convite. A gente demorou a conseguir alinhar as agendas, mas finalmente rolou. E eu vou passar a palavra para ela se despedir e já fica aqui o convite para outras participações, se você quiser. Eu quero muito, te agradeço muito por ter me chamado e pela chance de falar de arte, que eu adoro. Eu sou o Giorgio Vasari do Twitter, eu gosto de fazer fofoca, é meu sonho, eu adoro fazer fofoca, então me chame, que eu quero sempre falar. E eu queria agradecer também todo mundo que eu vi e segue as minhas threads no Twitter, que é muito importante pra mim, essa coisa de falar da arte de uma forma diferente e conseguir divulgar ela, né, numa época que tá tão difícil no Brasil falar de arte, pra mim é muito importante isso, de estar conseguindo tanta visibilidade com essas threads. Inclusive, passa o teu Twitter pro pessoal que quiser te seguir. É Ari Noé mesmo. É o meu nome, só que juntinho. Então você que tá ouvindo, desce ali embaixo no texto, vai estar lá o Twitter da Ari pra você obrigada. seguir. E eu queria te pedir, como a gente sempre faz aqui no podcast, pelo menos a sugestão de alguma leitura, alguma coisa que o pessoal possa ler pra ficar sabendo mais sobre esses artistas, ou sobre a treta entre eles, ou alguma coisa que você achar que é relevante e recomendar para o pessoal que está ouvindo. Então, um livro que eu tenho recomendado muito, que eu gostei por causa da linguagem e por causa de ser uma pesquisa focada nos diários do Leonardo, que é uma coisa inédita até então, é o do Walter Isaacson, que chama Leonardo da Vinci mesmo. Foi recentemente traduzido para o português. E, para mim, ele é uma das melhores biografias que eu já li do Leonardo, porque me mostra uma visão diferente dele, né? Não tão acadêmica, digamos assim. E meio que sai um pouco dessa história do inventor, homem à frente de seu tempo, Deus inatingível, e mostra também um pouco desse aspecto mais humano do sujeito, dessa treta dele com Michelangelo, namorados, enfim, fofocas e artes e fofocas. Então eu recomendo muito esse livro. Perfeito. Então muito obrigado a vocês que estão ouvindo até o final. Não se esqueçam de colaborar conosco no Apoia-se, apoia.se/obrigahistoria. Se eu encontrar o livro recomendado na Amazon, eu vou deixar o link aqui embaixo para compra também. Se você comprar por ali, você ajuda bastante a gente. Muito obrigado por ter ouvido até o final e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se/obrigahistoria e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.